No dia 5 de novembro de 2019, o ministro Paulo Guedes apresentou ao Senado Federal a proposta de emenda à Constituição 186. A PEC emergencial, como ficou popularmente conhecida, tem como objetivo principal reduzir os gastos públicos e facilitar a gestão do orçamento estatal. Eu sou Pedro Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou explicar o que é a PEC emergencial e o motivo dela ser tão importante para o nosso país. Bem-vindo ao Manual do Brasil. Antes de falar dessa PEC importantíssima para o Brasil, se você é novo aqui, eu convido você a se inscrever no canal. Toda segunda e quinta eu posto vídeos explicando um pouco mais de como o Brasil funciona na prática para que você tire suas próprias conclusões. Aperta o sininho agora para receber as notificações sempre que a gente lança novos vídeos. Também não esquece de dar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. A PEC emergencial faz parte do pacote de emendas sugerida pelo ministro da Economia Paulo Guedes, chamado Plano Mais Brasil. Seu principal objetivo é equilibrar as finanças do Estado brasileiro e cumprir as regras de ouro que limitam o uso de dinheiro público, além do teto de gastos. De maneira muito simples, a gente pode resumir que a regra de ouro e o teto de gastos juntos impedem que o governo gaste mais do que o seu limite orçamentário, que é calculado com base nos gastos do ano anterior, corrigidos pela inflação. E nem solicite empréstimos para pagar as despesas obrigatórias. Se você quiser saber mais sobre o teto de gastos e a regra de ouro, escreve para a gente aqui nos comentários. O efeito que temos hoje com essas leis é que o limite de gastos atrelado aos custos obrigatórios cada vez mais crescentes, como salários e aposentadorias, impedem o governo de fazer investimentos importantes em áreas como a da infraestrutura. Para resolver esse impasse, o governo começou a estudar uma série de reformas, como a da Previdência, que foi aprovada ano passado. Apesar disso, ela sozinha não é suficiente para resolver os problemas financeiros que a gente tem a curto prazo. Foi nesse contexto que o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou a chamada PEC emergencial. Seu objetivo é diminuir os gastos obrigatórios, cumprindo assim com o teto de gastos e a regra de ouro, sem deixar de realizar investimentos em outras áreas também importantes. De acordo com a equipe econômica do governo, o potencial da PEC é de destravar até 50 bilhões de reais em investimentos em 10 anos. O atual texto da PEC prevê tanto medidas de curto prazo quanto de longo prazo. As medidas de curto prazo, ou temporárias, teriam efeito imediato, com duração de 2 anos e abrangem todos os 3 poderes no âmbito federal, estadual e municipal. Ou seja, vale para quase todo mundo do serviço público. E essas medidas são: fica vedada a criação de novas despesas obrigatórias. Funcionários públicos não poderão mais ser promovidos, com exceção de promoções que impliquem alteração de atribuições e aquelas de carreira militar ou policial. Fica vedada a realização de concursos e a criação de cargos públicos, assim como o reajuste dos salários já existentes. A carga horária de funcionários públicos poderá ser diminuída em até 25%, com consequente redução salarial. Se houver excesso de arrecadação ou superávit financeiro, o excedente será reservado para o pagamento das dívidas públicas. Fica vedada a ampliação e a concessão de novos benefícios tributários, assim como a renegociação das dívidas tributárias. 25% do valor economizado com a redução de despesas obrigatórias deverá ser aplicado em obras públicas de infraestrutura. Já as medidas de longo prazo ou permanentes visam ir além dos próximos 2 anos, criando assim regras que permitam no futuro que o governo lide melhor com possíveis crises financeiras. Uma outra medida de longo prazo é a reavaliação dos benefícios fiscais a cada 4 anos. Ou seja, o texto propõe uma avaliação sistêmica dos benefícios, analisando sua efetividade e benefícios para a sociedade. Caso o benefício se mostre ineficiente em qualquer um desses aspectos, esse incentivo vai ser eliminado. Por fim, o governo quer vedar a criação, ampliação ou renovação
de qualquer incentivo fiscal se o montante de todos esses benefícios superar 2% do nosso produto interno bruto. Agora que você já conhece um pouco melhor a PEC emergencial, você é a favor ou contra essa medida? É claro que essas medidas incomodam e muito diversas classes, principalmente os servidores públicos. Segundo eles, outras despesas deveriam ser diminuídas, como a verba de parlamentares, de gabinetes parlamentares, cargos políticos de comissão, assessores de tribunais e até mesmo os salários dos próprios políticos. Lembra que eu falei lá atrás que a PEC afeta os salários de quase todos os servidores públicos? Outro ponto que causa bastante divergência é que essa regra não afeta juízes e promotores, favorecendo assim essas classes de servidores. Como você pode ver, a pressa do governo para aprovar a PEC emergencial não é injustificada. Dessa aprovação depende o funcionamento da máquina pública federal a partir de 2021. Sem ela, o governo vai extrapolar o teto constitucional de gastos, o que resultaria em paralisia administrativa. Ela é importantíssima para o Brasil e precisamos de uma discussão ampla com todos os setores da nossa sociedade. A gente não pode esquecer que a PEC visa alterar o texto da Constituição. Então, ela deve ser aprovada em 2 turnos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, por pelo menos 3/5 dos seus membros e respeitar o mesmo processo que foi necessário para a reforma da Previdência. Ou seja, não é um caminho fácil nem rápido. Assim, apesar da sua importância enorme, ela não deve ser votada tão cedo. Para vocês todos que ficaram até aqui, o meu muito obrigado. É muito importante que a gente divulgue esse vídeo para os nossos amigos e familiares. Explique a importância dessa PEC para o futuro do Brasil. Quanto mais brasileiros entenderem o real impacto da PEC emergencial, melhor para o nosso país. Também quero saber a sua opinião, se você é a favor ou contra a PEC emergencial. Vamos fazer desse espaço um lugar saudável de discussão. Se ficou alguma dúvida, não deixa de comentar aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder todas as perguntas, sabendo que a sua pergunta pode virar um outro vídeo aqui para o Manual do Brasil. Não esquece de dar um like e compartilhar o nosso conteúdo. Valeu e até o próximo vídeo. Puta, falei errado, cara. Muito obrigado. Porra.